Olá, vamos falar de história. Vamos falar sobre as riquezas de Minas Gerais. Ao longo do século XVI e XVII, a região situada ao norte da vila de São Paulo havia sido percorrida pelos paulistas em busca de riquezas. No entanto, até o final do século XVII, as atividades mineradoras não prosperaram na colônia portuguesa, como teria acontecido nos domínios espanhóis da América. Essa região, posteriormente conhecida como Minas Gerais, era considerada como uma parte dos sertões da vila de São Paulo. A situação alterou-se ao final do século XVII. As notícias das descobertas de ouro e pedras preciosas no interior da colônia teria provocado agitação na América Portuguesa. A corrida para a região das Minas envolveu milhares de pessoas de todas as capitanias. Vilas e pequenos povoados ficaram praticamente desabitados. Cerca de 600.000 portugueses deixaram a metrópole para se aventurarem no interior da colônia. Diversos vilarejos de Minas começaram a crescer, exemplo de Vila Rica, Sabará, Mariana e São João del Rei, entre outros. A febre do ouro contaminou a população colonial. Retirado das rochas ou espalhado em grãos no solo e no leito dos rios, o ouro era abundantemente encontrado nas gargantas das montanhas e nos leitos dos rios e córregos do Arraial do Tejuco, atual Diamantina. O brilho dos diamantes atordoava os garimpeiros. Pois muito bem, desde 1702, o governo português procurou regulamentar a distribuição das áreas das minas a serem exploradas. Cada jazida era dividida em lotes, denominados datas. O descobridor da jazida tinha direito a 2 datas e uma era destinada à coroa portuguesa. As outras eram sorteadas entre os interessados. Aqueles que possuíssem pelo menos 12 negros escravizados podiam receber uma data inteira. Os demais tinham de se contentar com lotes menores, proporcionais ao número de cativos que possuíssem. Para fazer valer as regras, impedir o contrabando e recolher os impostos devidos, o governo português montou seu aparelho administrativo e fiscal, deslocando tropas de soldados da metrópole para a região das Minas. Não demorou muito para que o ouro de aluvião, aquele encontrado nos leitos dos rios, se esgotassem. Para extraí-lo, mineradores com poucos recursos precisavam apenas de um pouco de sorte e de rústicos instrumentos como as bateias, bacias feitas de madeira ou metal. Chamados de faiscadores, esses garimpeiros perambulavam pela região tentando suprir sua modesta sobrevivência. Já os poderosos dispunham de vasta mão de obra escravizada, máquinas hidráulicas para a lavagem do cascalho, a fim de separar o ouro, e obras de represamento de rios. E os negros escravizados continuavam a ser as mãos e os pés de seus senhores. Descobertas por moradores da vila de São Paulo, as minas foram, no início, um empreendimento desses moradores da capitania de São Vicente. O abastecimento dos garimpos, lugares onde existem minas de ouro ou diamantes, fazia-se pelos caminhos abertos a partir das vilas vicentinas. A produção paulista, anteriormente ligada ao consumo local, ampliou-se para atender aos mineiros. Os chamados tropeiros,
com suas tropas de gado vindos do sul, pousavam na vila de Sorocaba, o ponto de encontro de comerciantes e local de venda de animais. Dali se dirigiam para as minas. Do Nordeste, sobretudo da Bahia, também vieram muitos colonos e comerciantes dispostos a aproveitar as riquezas da região mineradora. Em 1707, as rivalidades entre os paulistas, que consideravam ter direitos exclusivos sobre a região, e forasteiros, denominados pejorativamente de emboabas, que vieram atraídos pela possibilidade de enriquecimento, culminaram num conflito armado conhecido como Guerra dos Emboabas. Estavam em questão a exploração das minas e o abastecimento da região. Os paulistas, que contavam com o apoio do superintendente das minas, Manuel da Borba Gato, desejavam que os baianos, liderados por Manuel Nunes Viana, fossem impedidos de entrar na região mineradora. Por quase 3 anos, organizaram-se expedições armadas em ambas as partes, com vantagem para Nunes Viana. Aproveitando-se do conflito, a coroa portuguesa resolveu delimitar a região, criando a capital real de São Paulo e Minas, em 1709. Assim, Portugal procurava exercer maior controle administrativo sobre a região. 11 anos depois, ocorreu uma nova divisão e a criação de 2 capitanias distintas, a de São Paulo e a de Minas Gerais. Era uma tentativa de fechar as fronteiras e controlar os caminhos que levavam às minas. Os impostos cobrados pela coroa provocaram outras revoltas. O rei português estabeleceu um tributo sobre a quantidade de cativos empregada nas minas, denominado captação, pagamento de valores à coroa por cada cativo, ou seja, per capita por cabeça de escravos. Na maior parte do tempo, o ouro extraído era obrigatoriamente encaminhado para as casas de fundição, controladas pelo poder imperial, onde se cobrava o quinto, ou seja, a quinta parte do ouro fundido.